Alô, amigos telespectadores da Rede TV+. Está começando mais um plantão de notícias da Rede TV+. E você vai conferir as notícias das cidades, do país e do mundo. O governo articula indicação de relator da reforma tributária no Senado. Registros de calor recorde e nível de gelo na Antártida atinge mínima histórica. Municípios diminuem populações. Prefeitos temem perder a arrecadação de fundo federal. PF resgata 4 nigerianos clandestinos em navio. Produção de motocicletas tem o melhor resultado para o primeiro semestre em 8 anos. Mais de 5 milhões de brasileiros necessitam de cirurgia de catarata para evitar cegueira. Após a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, o governo está articulando a indicação do relator do texto no Senado. 5 parlamentares são os mais cotados para a função. Entre esses, Davi Alcolumbre, União Brasil, Otto Alencar, PSD, Eduardo Braga, MDB, são considerados favoritos. Vejam a matéria. Os favoritos são Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, Otto Alencar, do PSD da Bahia e Eduardo Braga, do MDB de Amazonas. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Alcolumbre é próximo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Alencar defende uma tramitação rápida no Senado, o que é desejo do governo. E Braga se destaca pela proximidade com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Everton Rocha, do PDT do Maranhão, e Efraim Filho, do União da Paraíba, também estão na corrida. A escolha do relator é o primeiro passo para a tramitação no Senado. A proposta precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois ir para o plenário da Casa. São necessários 49 votos para aprovação. Líderes partidários já discutem a possibilidade de mudanças no texto. O vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu com o relator da reforma na Câmara e defendeu alterações. Eu acho que até os mais otimistas estavam achando que a segunda votação seria no segundo semestre. Então foi uma ótima notícia, já foi para o Senado, bastante redondo, agora são pequenos ajustes no Senado. É o primeiro passo para sairmos do manicômio tributário. A matéria deve ser analisada apenas no segundo semestre, depois do recesso parlamentar. Em entrevista ao portal G1, o ministro Fernando Haddad disse que não vai esperar a aprovação no Senado para enviar a segunda fase da reforma tributária ao Congresso. Esta etapa visa mudar as regras da taxação sobre a renda. Ela tem que ir junto com o orçamento. Até porque, para eu garantir as metas do plano fiscal, do marco fiscal, eu vou precisar que o Congresso aprecie essa segunda etapa junto com a peça orçamentária. O mundo está enfrentando recordes de calor, enquanto o nível de gelo na Antártica atinge a menor marca da história. A Organização Meteorológica das Nações Unidas registrou vários recordes de temperatura, com junho ficando cerca de meio grau acima da média dos anos de 1990. Vamos ver a matéria. Estamos nos dias mais quentes que o planeta já viveu. A Organização Meteorológica das Nações Unidas registrou vários recordes de calor. Junho ficou meio grau acima da média dos anos 1990. E na primeira semana de julho, 3 dias seguidos de alta na temperatura média global. Aquecimento sem precedentes na superfície do Atlântico Norte, 1,5 graus. E as geleiras derretem na Antártica, que chegou ao menor nível de gelo, 17% abaixo da média. O que assustou o chefe do Programa Mundial de Pesquisas Climáticas. Ele disse que o mundo está acostumado a ver essas grandes reduções no gelo marinho no Ártico, mas não na Antártica, considerada mais fria e estável. Resultado da união do fenômeno climático El Niño e da ação humana com emissões de gases do efeito estufa. As temperaturas recordes na Terra e no oceano impactam nos ecossistemas, nos regimes de chuva e no meio ambiente. Um estudo publicado pela revista Nature Medicine aponta que mais de 60 mil pessoas morreram na Europa durante a onda de calor no verão de 2022. De acordo com o censo 2023,
milhares de moradores trocaram de cidade e a maioria dos municípios perdeu população. De acordo com dados da Confederação Nacional de Municípios, 770 cidades vão receber menos recursos a partir do resultado deste censo. A matéria nos conta como isso aconteceu. A taxa anual de aumento foi de apenas 0,52%, a menor desde a primeira contagem no país em 1872. Esse número contrariou as projeções que indicavam 215 milhões, em muitas cidades, grandes e pequenas. Essa diferença gerou preocupação entre os prefeitos quanto a uma possível queda no repasse pela União de recursos do Fundo de Participação dos Municípios. A distribuição é feita com base em dados populacionais. Segundo o Tesouro Nacional, em 2022 foram distribuídos 146 bilhões de reais, 10% para as capitais, outros 3,6% a municípios do interior com mais de 142 mil habitantes e os demais 86,4% são repartidos entre os que têm menos. O cálculo do valor para cada um também leva em conta a renda per capita. Dados da Confederação Nacional de Municípios mostram que 770 municípios vão receber menos recursos. Por isso, a entidade defende um novo censo em 2025 para corrigir possíveis distorções. O impacto só não vai ser imediato porque o presidente Lula sancionou uma lei que cria um processo de transição. Com isso, o valor menor a ser repassado só vai estar atualizado após 10 anos. Mas especialistas alertam que a melhor solução passaria pela mudança no modelo de partilha do fundo. Eu acho que você não deve ter, vamos dizer, degraus. O ideal é que você esteja uma rampa, uma transição mais suave por tamanho de população para evitar mudanças vindas, por exemplo, da contagem censitária. Podemos pensar em vários indicadores socioeconômicos, que poderiam ajudar a redistribuir esse recurso. Por exemplo, mesmo que a população se mantenha a mesma em termos de volume populacional absoluto, se você tiver uma proporção maior de crianças e em outro município com a mesma população, uma proporção maior de idosos, com certeza o custo de serviços públicos nessa outra população com mais idosos vai ser maior, mesmo com o mesmo volume populacional, porque o gasto público com saúde per capita é maior quando a população é mais idosa. PF resgata 4 pessoas escondidas há 12 dias em navio que saiu da Nigéria para o Brasil. Eles estavam no leme da embarcação em condições precárias de saúde e foram encontrados por tripulantes. Vamos ver a matéria. O navio com bandeira da Libéria partiu de Lagos no dia 27 de junho. Os clandestinos teriam sido encontrados pelos tripulantes da embarcação que acionaram a Polícia Federal. Eles foram resgatados pelo grupamento marítimo da PF em razão das precárias condições de saúde. Por questões humanitárias, foi autorizado o desembarque condicional no país. Os 4 resgatados alegam ser da Nigéria, mas não possuem documentos que confirmem a origem e a identidade. Os estrangeiros foram conduzidos ao grupamento marítimo da Polícia Federal para identificação e procedimentos administrativos. Em seguida, eles vão ficar sob a custódia da agência mercantil do navio até a devolução compulsória à Nigéria. De janeiro a junho de 2023, foram produzidas mais de 750 motocicletas no país. Para a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Braciclo, o texto aprovado da reforma tributária vai continuar beneficiando o setor, já que manteve os incentivos fiscais para o polo de Manaus, onde estão concentradas a maioria das empresas. Segundo o levantamento, foram fabricadas 764 mil motocicletas, um aumento de 13,9% na comparação com o primeiro semestre de 2022. E nas vendas, o setor contabilizou mais de 780 mil emplacamentos, volume 22% maior que o do ano passado. No mercado nacional, as motos de baixa cilindrada representam 4 em cada 5 veículos vendidos, mas 2023 viu até agora um crescimento de quase 30% nas vendas de motos de média cilindrada.
A Abraciclo também divulgou os resultados da fabricação de bicicletas. O setor viu diminuir a procura e precisou reduzir a produção após a pandemia. Com isso, foram fabricadas 260 mil bicicletas no semestre, uma queda de 22%. A associação considerou positivo o texto da reforma tributária aprovado na Câmara, pois manteve os incentivos fiscais para o polo industrial de Manaus, que concentra a maior parte das fábricas. No entanto, cabe aqui um breve comentário, que essa modalidade do novo estrutura tributária não está prometendo benefícios para todos os segmentos. Há receios que incidam impostos acima de 25% em produtos e serviços que eram muito inferior a isso. Vamos ver o que acontece no Senado, que está realmente proposto a examinar com detalhes o que a Câmara não fez. No Brasil, ao menos 35 milhões de pessoas sofrem com problemas na visão, de acordo com o IBGE. Miopia, astigmatismo, hipermetropia estão entre os diagnósticos mais comuns no país, seguidos de glaucoma e problemas na retina. Outra campeã de diagnósticos e cirurgias por aqui é a catarata, doença que deixa a visão opaca e pode causar cegueira. Temos uma matéria que demonstra claramente como essa situação caótica da saúde de 35 milhões de brasileiros. Descolamento de retina, catarata, cirurgias e até diabetes. Tudo isso foi descoberto depois que o Marcos passou a dedicar mais atenção à visão. Depois de mais de 10 anos tratando com o mesmo oftalmologista, todos estes problemas estão resolvidos ou pelo menos sob controle. Hoje minha visão está bem melhor e é só para manutenção, né? Cada 6 meses vim para fazer olhar como que tem, se teve alguma piora ou não, né? Mas bastante gente não tem essa mesma preocupação e acaba se lembrando dos olhos somente quando a situação deles está grave. Até por isso, 10 de julho foi escolhido como o Dia Mundial da Saúde Ocular, para lembrar que muita coisa depende da visão. No Brasil, ao menos 35 milhões de pessoas sofrem com a visão, de acordo com o IBGE. Se estima que 2 milhões de pessoas estão aguardando por uma cirurgia, né? Precisam fazer a cirurgia, mas não têm nem acesso tanto ao médico quanto ao serviço de saúde. Então ainda é um problema, até aqui em São Paulo, que é uma cidade rica, cidade grande e tal, não tem uma fila para você fazer e muita gente nem vai no médico, nem sabe que tem. Miopia, astigmatismo e hipermetropia estão entre os diagnósticos mais comuns no país, seguidos de glaucoma e problemas na retina. Outra campeã de diagnósticos e cirurgias por aqui é a catarata, doença que deixa a visão opaca e pode causar cegueira. A catarata pode ser inicial, pode ser moderada, pode estar muito avançada, já pode ser uma causa de cegueira importante. Então, o maior problema do Brasil hoje, para iniciar um projeto interessante, é a falta de diagnóstico da situação. No país, pouco mais de 1.200.000 pessoas ainda estão completamente cegas, sem possibilidade de reverter o quadro. Por isso, é sempre bom se atentar. Lacrimejamento, secreção, olho vermelho, sensibilidade em excesso e visão dupla são indícios de que algo não está bem. E mesmo se sua visão estiver normal, alguns cuidados são indispensáveis para mantê-la assim por mais tempo. Exercícios, alimentação saudável e distância do cigarro já são um ótimo começo, mas outros hábitos também podem ajudar. Você fazer o exame preventivo, principalmente depois dos 40 anos, você diagnostica várias doenças. As pessoas só vão no oftalmologista quando tem algum sintoma, o olho está vermelho, dificuldade, dor de cabeça, que são os mais frequentes. Mas você fazer preventivamente, tem várias doenças que você pode tratar de forma precoce e até controlar. Vamos agora para o nosso intervalo. O mais completo tratamento odontológico especializado e moderno você encontra na Clínica Doutora Cláudia Facioli. Clínica geral, próteses em geral, extração, tratamento de gengiva, tratamento de canal, clareamento, implantodontia, obturação, aparelhos ortodônticos, harmonização facial. Aqui seu sorriso também fica mais bonito. Agende uma avaliação.
Telefone 21 99615 1717 ou 21 97126 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity. Iniciando o segundo bloco, assalto em saidinha de banco, fere a bala empresário no caixa do banco em Guapimirim. Cleverson Pânia de Oliveira, de 54 anos, ia realizar um depósito quando foi abordado por criminosos. Segundo testemunhas, ele foi rendido por 2 bandidos em uma moto na Avenida Dedo de Deus, mas reagiu ao assalto. Os criminosos atiraram e ele foi atingido na barriga e no braço. De acordo com a polícia militar, ele foi levado para o Hospital Municipal de Guapimirim e passa por cirurgia. O estado de saúde dele é considerado grave. Equipes do 34º BPM de Magé foram para o local e realizaram varredura pela região em busca dos criminosos. Um prédio foi desapropriado no centro da cidade de Magé, através do decreto no 3.647, de 30 de junho de 2023. Na decisão de desapropriação do imóvel, o decreto assinado pelo prefeito Renato Cozzolino justifica a medida com o objetivo de atendimento às instalações da nova sede do Poder Executivo Municipal. O Centro Empresarial Golden Tower trouxe para Magé uma nova perspectiva comercial. Salas comerciais a partir de 23,34 metros quadrados, com vagas de garagem e opções de salas duplas, triplas ou até mesmo andares corporativismo. O prédio é moderno e conta com acessibilidade universal. Acesso para deficientes, água, aquecimento a gás, ar-condicionado, esgoto, gás encanado, iluminação, instalações para internet em rua asfaltada, além de funcionar durante 24 horas por dia. Coisa de primeiro mundo. Vamos agora com as notícias locais com Maurício Aragão. Rio das Ostras tem mais vagas para programa Geração Aprendiz. Teresópolis tem recadastramento do aluguel social. Meu amigo Marco Guedes, a gente começa falando de Rio das Ostras, que abriu uma 3ª turma do projeto Geração Aprendiz, com 50 vagas destinadas a jovens entre 15 e 17 anos. Os interessados poderão fazer a inscrição para o processo seletivo entre os dias 7 e 11 de agosto, na sede da Secretaria de Assistência Social, que fica na rua Raul Seixas, sem número, em Jardim Campomar, ao lado do Mercado Extra. O horário é de 8h30 às 16 horas. É preciso estar inserido no Cadastro Único do Governo Federal. O edital foi publicado em edição do Jornal Oficial na semana passada. Em Teresópolis, começou a ser realizado no mês de junho e o prazo vai até 31 deste mês, o recadastramento anual do aluguel social concedido pelo governo municipal e também pelo estado do Rio de Janeiro a 547 pessoas. Muitos ainda não compareceram e a prefeitura faz um novo chamamento para que aqueles que ainda não foram comprovar a sua situação compareçam ao Centro Administrativo Manuel Machado de Freitas, o antigo Fórum da Várzea, que fica na Avenida Lúcio Meira, número 375, sala 105, no horário das 10 às 17 horas. Você pode conferir no site da Prefeitura os documentos que devem ser apresentados
para a comprovação do direito de continuar recebendo o benefício. Vamos dar uma olhadinha no tempo. Sudeste tem previsão de sol, pouca nebulosidade e elevação na temperatura. A temperatura mínima não deverá passar dos 16 graus. Confira a previsão do tempo em seguida. Nesta terça-feira, tempo firme prevalece sobre todo o Sudeste. O sol aparece de maneira integral entre poucas nuvens. Além disso, as temperaturas devem ter grande amplitude térmica. Volta a ficar mais quente em São Paulo até o meio da tarde. Mínima de 14 graus na capital paulista, 15 em Belo Horizonte e a temperatura máxima chega na casa dos 31 graus em Vitória e 32 no Rio de Janeiro. Vamos ver o futebol. Botafogo vira a chave do Brasileirão para a Sul-Americana. Falando de esporte, o destaque nesse meio de semana, além de jogos da Copa do Brasil, também para a Copa Sul-Americana. E quem estará em campo é o líder do Brasileirão, o Botafogo. O Fogão, que vem de mais uma boa vitória, mais um bom resultado pelo Campeonato Brasileiro fora de casa contra a equipe do Grêmio, jogará no Chile contra o Patronato nessa quarta-feira às 19 horas e depois fará o jogo da volta no Rio de Janeiro. Além do Botafogo, que joga na quarta-feira, temos outros times brasileiros envolvidos aí no play-off das oitavas de final da Sul-Americana. O Corinthians, que vai encarar o Universitário do Peru nessa terça-feira, e o América Mineiro, que também nesta terça-feira joga fora de casa contra o Colo-Colo do Chile. Vamos agora ao nosso giro de notícias, destaques na rede social. Enfurecido com possível desapropriação, felino parte para o ataque. Confiram. Thiago Leifert se pronunciou e pediu desculpas após dizer que Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras, que foi morta antes da partida contra o Flamengo no Allianz Parque, estava no confronto e que ela estava lá para agredir outras pessoas. Antes que tome uma proporção maior do que merece, eu queria pedir desculpa por um erro que eu cometi hoje no 3 na área, um erro de informação, um erro baseado nos relatos de quem estava ali, de polícia militar e imprensa, mas que agora, de tarde, horas depois, a gente já sabe com mais detalhes o que aconteceu. Eu tinha dito que a torcedora que faleceu, que foi assassinada, na verdade, né? Acho que é o termo correto, que ela estava no confronto do portão A, que aconteceu durante o jogo. Agora a gente sabe que não. A gente teve acesso ao BO, eu li o BO agora há pouco também, e ela estava próxima ao portão D, que é o portão visitante, voou uma garrafa da organizada do Flamengo em direção à torcida do Palmeiras, atingiu ela no pescoço. Então peço desculpas, ela não estava no confronto do A. O confronto do A foi durante o jogo, foi feio, mas ela já tinha sido atingida. Ela foi atingida antes do início do jogo, perto do portão D. Então eu peço desculpas. Encerrando mais essa edição do nosso Plantão de Notícias, não resta nada mais do que agradecer a nossa equipe, aos senhores, aos nossos amigos telespectadores, pelo acompanhamento e pelo incentivo que vem realizando nessas nossas mensagens e que tem como finalidade proporcionar as informações de forma leve, direta, objetiva, selecionada, que se constitua num vetor, inclusive, de trabalho para aqueles que necessitam de boas informações. Até breve, muito obrigado.
Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Oi, gente, tudo bom? Vim aqui dar um esclarecimento para vocês, porque tem muitos sócios, muitos simpatizantes que estão ligando para a gente preocupado do que está acontecendo com a Suipa. Bom, vamos lá. A Suipa há anos que vem passando por uma dificuldade financeira e com a pandemia só veio realmente a piorar a situação, tá bom? Então, o que aconteceu? Na sexta-feira passada, eu estive lá na Comissão de Saúde Animal da Câmara dos Vereadores, que é presidido pelo vereador Marcos Paulo, pedindo socorro, pedindo que o poder público ajude a Suipa, que olhe pela gente. E prontamente ele acionou a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, que é presidido pelo Vinícius Cordeiro, que esse, por uma medida emergencial, que nós precisávamos muito, já doou para a gente 7 toneladas de ração cão adulto. Então, na promessa que a semana que vem mais 7. Poxa, o que nós estamos precisando é exatamente isso, porque a Suipa ela faz um trabalho essencial aos animais, essencial também à população, né? Então nós precisamos de ajuda, gente. Eu preciso que me ajudem para eu poder ajudar. Tá bom? Então eu conto com vocês, conto com a sociedade, com você que é empresário, com o poder público. Por favor, olhem pela Suipa. Todo mundo que protege os animais, tá bom? É isso que eu fico. Um beijo no coração de vocês, tá bom, gente? Valeu! Bem-vindo a Teresópolis. Primeiro lugar no Prefeito Empreendedor Sebrae 2022 e primeiro lugar no ranking Cidades Empreendedoras Sebrae Rio de Janeiro 2019. Com área de 773.338 km², 185.820 habitantes, PIB de 5,3 bilhões de reais, PIB per capita de mais de 29 mil reais, e DHM de 0,730. Localização privilegiada. Capital nacional do montanhismo. Capital nacional do lúpulo. Sede da maior empresa de tecnologia do estado. A segunda maior feira de artesanato do país. Primeiro lugar em agricultura e responsável por 90% da produção de hortaliças de todo o estado do Rio de Janeiro. Com mais de 5.000 agricultores familiares e produtores rurais. Estrutura pronta para o seu destino turístico. Calendário de eventos anuais consolidado. Polo de educação, pública e privada, empreendedora e inovadora. A cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Setor imobiliário em grande expansão. Incentivos públicos. Para indústrias, redução do ICMS de 21% para 3%. E tem autonomia para incentivos fiscais. Teresópolis está pronta para você investir, morar e ser feliz. Invista em Terê. Prefeitura de Teresópolis.